Olá, gente! Então, Djokovic é tricampeão em Roland Garros e chega a 23º título de Grand Slam, né? Sérvio arrasa o norueguês Casper Ruud, supera Alcaraz, né, na semifinal, e na liderança também do ranking, e se torna o maior vencedor isolado dos principais torneios do tênis entre os homens, né? Tem uma coisa aqui que também convém falar, é que os Grand Slam masculinos, né, eles possuem 5 sets ao todo. Você tem que ganhar pelo menos 3 sets. Né? O feminino você ganha só 2 para ser campeã. Né? Então, eu acho muito desigual isso. Eu acho que o Grand Slam das mulheres também deveriam ter no mínimo, deveria ganhar no mínimo 3 sets para ser campeã, né? Ou nos homens você precisa ganhar 3 sets para ser campeão, então é muito mais difícil, né? Permite muitos mais reviravoltas, né? O próprio Djokovic, uma vez ele estava jogando um Grand Slam, ele estava perdendo por 2-0 e virou 3-2. Se fosse igual nos torneios femininos, ele teria perdido aquela final, né? Então, assim, né? Você acaba fazendo com que um torneio fique mais disputado, né? Ele privilegia aquele que tem mais preparo físico, né? Aquele que, né, tem mais vontade de virar, né? É mais emocionante, né? É mais difícil, né? Você ganhar um torneio que tenha você precisa 3 sets para ganhá-lo, né? Com 2 é mais fácil, né? É por isso que você tem essa maior, digamos assim, você tem quando você ganha um Grand Slam é um título considerado maior, né? É um título mais difícil porque são 3 sets, né? Então, né? Agora o feminino não muda muito, né? Mas ó, aí ele chegou ao 23º título, superou o Nadal, ele estava empatado com o Nadal, né? E o Djokovic foi muito injustiçado, né? Ele não se vacinou, ele escolheu isso. Tentou, inclusive, jogar o Australian Open de 2021, foi barrado, ao meu ver, absurdo, injustamente, né? Acho que foi 2022, né? 2022 que foi barrado. Em 2021, acho que ele até conseguiu disputar. Foi 2022 que ele não disputou. Foi o Australian Open de 2022, exatamente. E aí o que acontece? Ele não disputou, o Nadal ganhou e o Nadal assumiu a liderança na época, né? Aí depois ou empatou, aí depois o Nadal ganhou Roland Garros, aí ele ficou na frente. Aí né, acho que o Djokovic depois ganhou o Wimbledon também, né? Enfim. A verdade é que o Nadal tem 22, exatamente. Então o, o, o- então o Djokovic ele ganhou o Wimbledon e mesmo assim com o Wimbledon ele ficou atrás do Nadal, né? Aí só nesse ano que ele ganhou esses dois, aí ele passou a dianteira, né? Mas ó, o dia do sonho chegou para Djokovic. Neste domingo, o sérvio conquistou seu terceiro título de Roland Garros, voltou ao número 1 do ranking mundial e se isolou como tenista. Entre os homens com mais títulos de Grand Slam, 23. O espanhol Nadal tem 22. Acho que o Federer tem 20, né? Mas enfim, ele foi muito injustiçado, ele deixou de participar de muitas competições porque eles não deixavam ele participar porque ele não estava vacinado, tipo, como se isso fosse afetar os concorrentes ali, os competidores, né? Não tem, é muito diferente você falar, mas ele testou positivo, é uma coisa. Agora, o cara não está vacinado, tipo, se ele testou negativo, e se ele testou negativo, né? Qual o risco que ele vai trazer para as pessoas ali? Nenhum, né? Então, assim, o pessoal foi muito duro com ele. Ele sendo o tenista mais importante da história, quando ele não participa de um torneio, quando ele não participou de um torneio por conta disso, para mim o torneio deixou de ser relevante, né? Aquele Grand Slam que o Nadal ganhou lá no Australian Open, para mim não vale nada, porque não estava o melhor do mundo ali, né? Então é aquilo, né? Djokovic derrotou na final no saibro parisiense o norueguês Casper Ruud por 3-0, com parciais de 7/6, né? Ele teve tie break aí, né? 6.3 e 7.5 também teve um pequeno tie break aqui, né? Na verdade, o tie break acontece só quando tá 6-6, né? Mas aqui ele precisou ganhar 7. Ele precisou ganhar o sétimo ponto porque ficou 6-5. Então, para ele sacramentar a vitória
Quando você faz 6, por exemplo, 6-4, você tem que estar 2 sets a mais, você não pode ficar tipo 6-5, né? Porque você tem que ter 2 sets a mais, ou se ficar tudo empatado, aí vai pro tie break, que é o que ele, como ele ganhou o primeiro dos sets dele, né? O primeiro set ele ganhou por 7-6, 7-6. Então, assim, foi uma final disputada. Ele ganhou por 3-0, mas foi uma final disputada, né? Ele precisou, 2 desses sets, ele chegou a fazer 7 pontos. Então, realmente ele precisou jogar bastante, né? E o que é mais impressionante é que ele passou a ser o tenista mais velho campeão em Roland Garros, com 36 anos de idade e 20 dias. Então, assim, 36 anos jogando em alto nível, superando garotos jovens aí, é realmente muito surpreendente. Muita gente não vai dizer que não, que o Nadal teve um auge mais forte, que o Federer teve um auge mais forte. O Djokovic ganhou dos dois, então isso que é mais impressionante. O Djokovic, se você pegar o histórico dos confrontos, ele ganha dos dois. Então, assim, os dois seriam fregueses do Djokovic. Olha só que coisa, né? A gente pode dizer que o Federer é um gênio em Wimbledon, né? Realmente o Federer era muito bom em Wimbledon. O Nadal é um gênio no saibro, né? Ele é um gênio no saibro, né? Ele é muito bom no Roland Garros, ganhou acho que 15 títulos no Roland Garros, alguma coisa assim, né? E o Djokovic é fera no Australian Open. Então, cada um desses três, que são os top 3 maiores, né? Eles são muito bons em algum torneio específico. Só que o Djokovic ele é muito bom também no Wimbledon, né? Eu acho que ele ganhou do Federer várias vezes no Wimbledon, né? Então, assim, ele não é qualquer um. É muita emoção este momento. Meus filhos, minha mulher, minha família e meus amigos. Vocês sabem o quanto a rotina é difícil. Agradeço a vocês pela paciência. Aprecio demais esse apoio. Tinha sonho de chegar a essa quadra e ser campeão. Fui além, disse Djokovic. Disse Djokovic na premiação. Meus filhos estão aqui e quero passar mensagem positiva para eles. Deixo mensagem que quando você persegue um sonho, você pode ser capaz. Tenho a força para escrever meu próprio destino. E que força, hein? Com todo mundo jogando contra, com o Estado jogando contra, com o governo jogando contra, né? Com milhares de pessoas da mídia jogando contra, o cara foi lá e peitou todo mundo, né? Inclusive o Bill Gates, né? Enfim. O maior vencedor de Grand Slams entre homens soma agora 94 títulos e retrospecto de 1.058 vitórias e 210 derrotas. Nossa, o cara tem uma porcentagem aí absurda, né? Entre as mulheres, a australiana Margaret Court tem 24 Grand Slam e a americana Serena Williams 23. Mas aquilo, né? Você jogar 2 sets para ganhar um título não é a mesma coisa se você jogar 3 sets, né? É muito mais difícil, né? Realmente não tem nem comparação, né? Ele é o maior de todos mesmo, né? Em premiação, o Sérgio faturou, nossa, aqui é 909 milhões de reais. O cara tá muito rico mesmo, né? Com os 2,3 milhões de euros, né? Ganhos isso com os 2,3 milhões de euros ganhos em Roland Garros em 2023. É uma premiação muito boa mesmo, né? O cara tem 170 milhões de euros em premiação. Imagina 170 milhões de euros em premiação, né? Realmente é muito dinheiro, né? O cara é muito milionário. Óbvio, é aquilo, né? Tênis é um esporte dos ricos, né? O futebol também, né? Quem chega no topo ganha muito também, né? Ele volta ao topo do ranking mundial, justo, né? Com 387 semanas como número 1, Djokovic é o tenista com mais tempo na liderança. A conquista em Roland Garros de 2023 o fez superar o espanhol Carlos Alcaraz, eliminado por ele nas semifinais. Isso é um absurdo ele não ser o maior do mundo, né? Tipo, o cara ganhou do maior do mundo atualmente e não ia ser o maior do mundo? Que história é essa, né? O tênis tem uns rankings meio esquisitos, né? Retrospecto diante de Ruud. Os dois tenistas chegaram à final de Roland Garros com 4 confrontos entre eles, todos com vitórias de Djokovic. Foram 2 jogos no saibro, mesmo piso de Paris, e 2 em quadradura, que é o forte do Djokovic, né?
Nos 4 jogos, o sérvio sempre venceu por 2-0, ou seja, Ruud jamais venceu um set. Ruud jamais venceu um set sequer diante de Djokovic. O que é mais impressionante ainda, né? O primeiro set foi bem equilibrado, né? Ele precisou do tie-break, né? O sérvio empatou. No tie-break, Djokovic chegou ao 7.1 sem dificuldades. Então ele conseguiu fazer um tie-break bom, né? O segundo set foi talvez ele fez 3-0 novamente em seu saque. No primeiro set o Ruud fez 2-0, então ele conseguiu reverter uma situação muito desfavorável, né? O Djokovic ele é muito forte mentalmente, né? No terceiro set também foi um pouco mais equilibrado, né? Então ele acabou vencendo por 7-5, né? Mas é aquilo que eu falei. O Grand Slam masculino ele é mais concorrido. O cara precisa ganhar pelo menos 3 sets, né? Cada set ele tem diversos games, né? Você tem um jogo ali, você tem pontos. E às vezes um set só já é muito disputado, né? Então só por isso já sobrecarrega muito a questão física, né? E assim, o pessoal pode dizer, mas o homem ele é mais forte, então não sei o que. É justamente por isso que muitos homens em vários esportes ganham bem mais do que as mulheres, porque, convenhamos, né? É uma atividade esportiva que é mais difícil também, né? É mais difícil de ganhar, então é mais justo que a premiação seja maior mesmo, né? Eu nem acho que isso seja um absurdo, né? É até injusto comparar, né? Tipo, é como se o torneio masculino fosse a Série A e o torneio feminino fosse a Série B, né? Tipo, com todo respeito, né? Só pelo fato de você ganhar aí, você precisar ganhar 3 sets já é muito mais difícil do que você ter que ganhar só 2, né? É aquilo, né? É completamente diferente, né? O torneio masculino de Grand Slam é mais difícil, sim, mais concorrido, né? Mas, enfim... ele voltou ao número 1, alcançou 23 Grand Slam. Então o sérvio, enfim, realizou o sonho, mas ele ainda tem uma competição que ele é muito boa ainda esse ano, que é o Wimbledon. O Wimbledon ele disputou em 2022, não foi proibido de participar, né? Ano passado ele foi proibido de participar de 2 Grand Slam, que é o Australian Open e o US Open, né? Roland Garros e o Wimbledon ele pôde participar. Nesse ano ele provavelmente vai participar de todos os 4, porque os Estados Unidos já caducou, né? Já caducou não, ele já permitiu, né, entrada nos Estados Unidos sem vacina, então ele que atleta vai poder jogar, né? O US Open não é dos mais fortes dele, é verdade, né? Mas é aquilo, né? Realmente tudo leva a crer que ele vai realmente ganhar o seu 24º grande título de Grand Slam, vai estender a liderança, né? É muito provável que isso aconteça. E para mim, realmente, ele é uma grande representação dos não vacinados, né? Porque ele foi muito injustiçado, sempre achei revoltante o que aconteceu com ele. E acho justo, sim, ele ser considerado o maior, e mesmo com todas as adversidades, mesmo com todos os estados, todo mundo jogando contra ele, até o Chupacu de Kiev, até o Chupacu de Kiev, o Arthur Duval, falou que não, esse Djokovic, que absurdo, o que ele quer trazer aí para os jovens, o que ele quer, não sei o que, qual a lição que ele quer dar para os jovens aí, falando que tem que ter jogo sim, de tênis mesmo com a pandemia. Pois é, né, senhor Arthur Duval, né? Arthur Duval ainda falando que o Djokovic era escroto, não sei o que. Que é Arthur Duval perto de Djokovic, o maior mito da história do tênis, né? Ele sim lutou contra o establishment, ele sim peitou os vacinaminhos, né? Ele sim peitou esses caras, ele sim tem meu respeito, realmente um guerreiro, um lutador, batalhador. Falou que não, queria deixar de ganhar títulos mesmo por conta da visão dele sobre vacinas, né? E tá aí, ó, ganhou o 23º título de Grand Slam, mesmo com todo mundo jogando contra, e é isso é superação de verdade, jogando contra tudo e contra todos. É o maior representante aí dos não vacinados de Covid, né? Um abraço, curtam meu vídeo, inscrevam-se aí no meu canal,
Comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo e viva Djokovic, né? Viva Djokovic. E inscrevam-se no meu canal no Rumble, viu? Muito importante.